Muito bem, minha amiga, obrigado desde já. Eu te agradeço por você ter aberto esse vídeo, para você poder assistir esta mensagem que eu creio que vai falar com você assim como falou comigo. Lá no livro de Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 37, Jesus está nos ensinando a, a ter uma postura, um comportamento, né, de uma forma que a gente, de uma forma justa, de uma forma, eu posso dizer até mesmo imparcial no trato para com as outras pessoas. Jesus ele diz assim: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem para que vocês não sejam condenados, perdoem para que vocês também sejam perdoados. Porque Jesus ele fala o seguinte: da mesma forma, da mesma medida com que a gente mede as outras pessoas, da mesma forma com que a gente trata o nosso semelhante, nós também seremos tratados por Deus. Essa palavra, ela assusta, mas ao mesmo tempo ela traz uma certa paz, porque a gente enxerga, a gente vê claramente aqui a justiça de Deus, o quanto Deus ele é justo. Por quê? Porque se nós, que somos falhos, que somos cheios de erros, de pecados, de transgressões, mesmo por mais que a gente lute diariamente para tentar viver uma vida o mais pura, o mais santa possível, sempre haverá alguma coisa que a gente deixa escapar. Nós não somos perfeitos. Nós estamos habitando uma casa de carne. Infelizmente, nós estamos habitando um corpo, né? E esse corpo ele está corrompido pelo pecado. Então, o Senhor Jesus ele nos ensina, ele nos exorta a manter o nosso comportamento de acordo com o que ele fez, para nós nos espelharmos no como ele viveu enquanto esteve aqui nesse mesmo corpo de carne. Jesus ele teve a oportunidade, por exemplo, de condenar uma mulher que foi pega em flagrante adultério. E ele poderia ter falado assim: ah, você pecou, você adulterou. O que a lei diz? A lei diz que a pessoa que adulterar, ela tem que ser apedrejada até a morte. Ele podia ter lançado a primeira pedra, porque ele falou: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E o único daquele local que não tinha pecado nenhum era ele. Então ele estava falando: ó, eu posso condenar, eu tenho essa autoridade de condenar, mas eu não quero. Eu prefiro te perdoar do que te condenar. Eu prefiro te perdoar, esquecer o que você fez, do que te perder. Porque você é mais importante. Você, a sua alma, a sua vida é muito mais preciosa do que o mal, o pecado que você praticou. Então, eu prefiro ter você para mim do que te perder para sempre. E essa é a vontade de Deus. O prazer de Deus é ter misericórdia. E assim nós também, que cremos na palavra de Deus, que cremos nos ensinamentos do Senhor Jesus, nós também temos que adotar essa mesma mente, esse mesmo pensamento, essa mesma forma de pensar, de agir, esse mesmo caráter. É claro, nós precisamos do auxílio, da ajuda do Espírito Santo, porque humanamente falando, meu amigo e minha amiga, é muito difícil para nós que somos habitantes de um corpo de carne, praticar isso. A pessoa nos ofende, nos machuca, nos maltrata.
e a gente não revidar, não pagar o mal com o mal, não querer buscar a nossa própria justiça. Isso de fato é muito difícil. A gente vê tantas injustiças, tantas maldades, tantas coisas erradas acontecendo neste mundo, e a gente, né, que crê no Senhor Jesus, que procura viver de acordo com a tua palavra, com os ensinamentos dele, a gente tem que procurar olhar com os olhos dele, olhar com o mesmo olhar de misericórdia. Isso não é qualquer pessoa que consegue, não é para qualquer um. É a pessoa que verdadeiramente teve um encontro, uma experiência pessoal, íntima com Deus. Uma pessoa que tem de fato e de verdade um relacionamento com Deus. Não é uma pessoa aventureira que vem, né, busca em Deus algumas bênçãos, faz a sua oração, enfim. E depois que ela recebe a bênção, ela dá as costas e vai embora. A exemplo daqueles leprosos, que os 10 foram curados, mas só um voltou para poder agradecer o Senhor Jesus. Oh, meu Deus, obrigado pelo Senhor ter me tirado aquele tormento, aquela doença. Obrigado por ter me curado. Somente um, ele buscou de fato, de verdade, né, o Senhor Jesus. E a exemplo do que acontece por esse mundo afora. Então, e aqui na frente, no versículo 38, Jesus diz assim: a mesma medida com que usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. E Jesus fez essas comparações. Um cego não pode guiar outro cego. Se fizer isso, os dois cairão no buraco. Nenhum aluno é mais importante do que o professor. Porém, quando estiver terminados os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Quer dizer, Jesus está falando aqui para nós aprendermos a viver olhando para o exemplo que ele deu, para nós buscarmos isso, sermos iguais a ele no comportamento, no procedimento, no proceder, no falar, no agir, no reagir, em todas as circunstâncias. Isso se chama a fé prática. Você pegar estes ensinamentos e procurar aplicar na sua vida cotidiana. Quando você se vê em determinadas situações, você pensar nesses versículos e procurar agir exatamente dessa forma. Porque na palavra de Deus podemos encontrar tudo que a gente precisa para poder agir de uma forma correta, tomar decisões, né, de acordo com que seja a vontade de Deus. Tá bom, meus queridos? E é assim que a gente deve procurar viver. É claro, nós, como seres humanos, né, não somos totalmente perfeitos, né, como o Senhor Jesus foi, mas tem que haver um esforço, tem que haver um sacrifício, porque o Senhor Jesus, vocês podem ver em toda os relatos dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos os relatos mostram exatamente como que Jesus ele procurava servir. Ele tinha as necessidades pessoais dele, ele tinha fome, tinha sede, ele tinha necessidade de se vestir, tinha necessidade, enfim, ele tinha as necessidades da carne dele, pessoais. Mas a gente não vê ele procurando, buscando para si alguma coisa. Pelo contrário, ele procurava estar na total dependência de Deus para suprir a necessidade pessoal dele, para que ele, por sua vez, pensava mais nas pessoas, nas almas, nas ovelhas que ele estava pastoreando. A preocupação dele não era o que queria ter que vestir, não era o que queria ter que comer. Isso daí, para ele deixava Deus cuidar disso, né? E Deus providenciava.
Tanto é que quando ele terminou o jejum de 40 dias e 40 noites, o que aconteceu? Os anjos vieram servi-lo. Os anjos trouxeram o pão e a água que ele tanto necessitava, que o diabo queria que ele transformasse as pedras em pães, e Jesus falou: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nisso ele resistiu, rejeitou a sugestão do diabo e escolheu aguardar a providência de Deus para suprir a necessidade dele. E assim nós temos que viver também, sempre buscando, né, servir o próximo, ajudar as pessoas, sempre pensando no bem-estar das outras pessoas e deixando a sua necessidade pessoal, o seu desejo, da sua vontade nas mãos de Deus. E deixar Deus cuidar de você, deixa Deus agir, né, naquilo que você precisa, que você quer, e você vai se preocupar, né, em servir, né, as outras pessoas no sentido de como? Ah, tem uma pessoa que chegou ao meu conhecimento que está enferma, que está doente. Poxa, deixa eu orar por ela. Já se fez essa pergunta? Quantas pessoas você ajudou? Quantas pessoas você falou de Jesus nesses dias, né? Nessa semana, enfim? Há quanto tempo você não fala de Jesus para alguém? Você não supre a necessidade espiritual de alguém? Você não estende uma mão, não dá um alimento, né? Há quanto tempo você não ajuda o seu próximo, né? E você só quer que Deus atenda a sua necessidade, os seus anseios. Você só quer para si. Essa é a grande diferença entre as pessoas do mundo e as pessoas do reino dos céus. As pessoas do mundo, elas só querem receber, elas só pensam no receber, só quer receber só para si. Existe aquele um egoísmo coletivo e muitas das vezes inconsciente. Às vezes a pessoa nem percebe o quanto ela é egocentrista, o quanto ela é egoísta, o quanto ela pensa somente no bem-estar delas. Isso passa desapercebido na vida de muitas pessoas. Mas quando a gente para pensar direitinho, a gente enxerga, a gente vê claramente, puxa, essa semana eu não evangelizei ninguém, essa semana eu não ajudei ninguém, essa semana eu não dei uma palavra de conforto, de consolo, de ânimo para levantar uma pessoa. Vocês entendem, meus queridos amigos? Isso é o verdadeiro cristianismo. A pessoa se doar, se dar, né? E procurar pensar mais no próximo do que pensar em si mesmo. Porque em si você entrega, você sabe que a sua vida já está nas mãos daquele que cuida de você, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe abundantemente.